Você se sente perdido, em silêncio, como se estivesse parado no meio de um caminho que não faz mais sentido. À sua volta tudo continua girando. Pessoas seguem suas rotinas, o mundo não para. Mas dentro de você há um vazio difícil de explicar. Uma confusão que aperta o peito e te faz questionar tudo. Talvez você pense que está fracassando, que alguma coisa deu errado no caminho, que você perdeu sua essência, sua direção, sua luz. Mas e se eu te dissesse que esse sentimento, essa dor silenciosa, não é um erro? E se isso for exatamente o que deveria estar acontecendo? Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, acreditava que o caos interior é o primeiro passo da verdadeira transformação espiritual. Ele dizia: a confusão é o começo. O despertar começa quando tudo dentro de nós começa a desmoronar. Isso não é fraqueza. Isso é chamado. É sinal de que sua alma está tentando falar com você. A maioria das pessoas tenta fugir desse vazio. Afoga ele em distrações, trabalho, consumo e espiritualidade superficial. Mas quanto mais fugimos, mais ele nos persegue. Porque a alma não se cala. Ela espera. Ela insiste. E quando você começa a ouvir, mesmo que doa, algo começa a se mover lá dentro. A dor da confusão é muitas vezes o início do despertar. Talvez você esteja exatamente aí agora, questionando tudo, sentindo que nada encaixa mais, como se tivesse perdido algo que não sabe explicar. Uma desconexão profunda, um sentimento de que você já não é mais quem era, mas também ainda não sabe quem está se tornando. É estranho porque do lado de fora, talvez tudo pareça normal, mas por dentro há ruído, há silêncio, há conflito, e esse conflito pode ser o início do renascimento. Jung chamou isso de processo de individuação, um caminho em que você começa a se separar das máscaras que o mundo te deu, para descobrir quem você realmente é. E esse processo nunca começa com certezas. Ele começa com crise, com colapso, com dor. Você já sentiu isso? Como se a vida estivesse te puxando para um lugar que você não entende, mas também não consegue ignorar? Isso é o chamado da alma. Não é romantizado nem bonito. É confuso, solitário, mas é verdadeiro. Muita gente vive nesse ponto sem entender o que está acontecendo. Acham que estão deprimidas, que estão falhando. Mas na verdade estão apenas atravessando a noite escura da alma, um conceito antigo que Jung estudou profundamente. É quando o ego começa a perder o controle e o self, o seu centro mais verdadeiro, começa a emergir. Mas o nascimento do self exige silêncio, crise, entrega. Não é fácil, mas é sagrado. Essa dor de não saber quem se é mais, de não encontrar sentido, de sentir tudo desmoronar, é o solo fértil da alma. É ali que as raízes crescem. É ali que o velho morre para que o novo possa nascer. E aqui está a verdade, que poucos têm coragem de dizer. Sim, você vai se perder. Sim, você vai duvidar. Sim, você vai chorar sem entender o motivo. Mas isso não é o fim. Isso é o processo. É assim que a alma fala. É assim que o inconsciente começa a revelar o que está escondido há anos. Quantas vezes você se calou para se encaixar? Quantas vezes você sufocou sua dor para ser aceito? Quantas vezes seguiu caminhos que não eram seus, só para não decepcionar os outros? Tudo isso deixa marcas, e um dia essas marcas começam a doer, começam a gritar. É quando a alma diz: basta, chega de viver pela metade, chega de sobreviver. É hora de viver de verdade, mas viver de verdade exige coragem, coragem para olhar para dentro. Coragem para encarar o que você tem evitado há anos. Coragem para parar de fugir de si mesmo. Jung dizia que a jornada mais difícil que alguém pode fazer é a jornada interior. Porque lá você encontra tudo o que tentou esconder. Suas sombras, suas feridas, seus medos. Mas é também onde você encontra sua força, sua luz, sua verdade. E a verdade é libertadora. Quando você começa a olhar para dentro, algo muda. Aos poucos, as peças começam a se mover. As emoções fazem sentido. As dores encontram nome. E o caos começa a revelar uma nova ordem, não a ordem,
antiga, da aparência e da conveniência, mas a ordem da alma. Você não está perdido. Você está despertando, e o despertar, ao contrário do que muitos pensam, não é um momento mágico. É um processo, um caminho, um mergulho. E esse mergulho começa no escuro. Começa na dúvida. Começa quando você aceita que não sabe mais. Quando você se rende. Quando você para de lutar contra a dor e começa a escutá-la. É nesse ponto que algo sagrado começa. É nesse ponto que você inicia a jornada mais profunda da sua vida. A confusão que você sente não é fraqueza. É sinal de que você está vivo por dentro. Só quem tem alma inquieta sente esse desconforto. Só quem está em movimento sente que algo precisa mudar. Talvez você esteja em um momento da vida onde nada mais faz sentido. Relações parecem vazias. Suas antigas certezas já não se sustentam. O que antes te movia agora parece sem propósito. Isso não significa que você perdeu tudo. Significa que você está sendo chamado para olhar além da superfície. E isso exige coragem. Carl Jung dizia que a alma tem ciclos e que, em certos momentos da vida, somos empurrados para dentro, para o fundo do nosso próprio ser. Não por escolha consciente, mas porque é a hora. E quando é a hora, não tem volta. É nesse mergulho que você começa a descobrir partes de si que estavam esquecidas, negadas ou reprimidas. Mas para isso, precisa primeiro passar por um colapso. O colapso do personagem. O colapso do que você achava que era. E isso dói. Porque nos acostumamos a viver dentro de papéis. O forte, o bom, o racional, o cuidador, o eficiente. E quando esses papéis começam a ruir, parece que estamos perdendo nossa identidade. Mas, na verdade, estamos apenas abrindo espaço para a nossa verdade. Esse processo pode se manifestar de várias formas. Às vezes como uma crise de ansiedade sem motivo aparente. Às vezes como uma sensação constante de cansaço, mesmo sem esforço físico. Em outros momentos, é a perda de interesse por tudo que antes nos motivava. O que antes era entusiasmo vira apatia. O que antes parecia claro vira névoa. E é aí que muitos entram em desespero. Mas é nesse ponto que a jornada começa. Jung acreditava que todo o processo de individuação começa com o colapso do ego. O ego é a parte da mente que quer controlar tudo, que quer certezas, que quer aprovação. Quando o ego começa a perder força, dá espaço para que o self, o centro mais profundo da psique, comece a se manifestar. Mas o self não fala a linguagem da lógica. Ele fala por símbolos, sonhos, intuições, sintomas, emoções. E se você não estiver disposto a ouvir, vai parecer que está enlouquecendo, mas você não está. Você está apenas sendo chamado para voltar para casa, para dentro, para o seu centro. Isso é espiritualidade real. Não é sobre positividade forçada. Não é sobre evitar a dor. É sobre atravessar o deserto da alma com honestidade. É sobre olhar para suas sombras e dizer: eu vejo você. E, mesmo assim, eu escolho seguir. Porque só atravessando a sombra é que a luz pode nascer de verdade. Tem uma frase de Jung que diz: o encontro com si mesmo é a derrota do ego. E ela resume tudo, porque esse processo não é confortável. Ele desarma, ele humilha, ele expõe. Mas é nesse terreno frágil que nasce o verdadeiro eu. Você não precisa entender tudo agora, nem encontrar respostas imediatas. Você só precisa reconhecer que esse vazio que sente pode ser o espaço onde algo novo quer nascer. E isso muda tudo. Porque a partir do momento em que você para de lutar contra o que sente e começa a aceitar que talvez esse seja o caminho, o sofrimento se transforma, não some, mas se transforma. De peso insuportável em sinal, de angústia sem sentido em porta de entrada, de colapso em transição. Essa é a primeira chave que Jung nos oferece. Reconhecer a dor como um símbolo, não como inimiga, mas como mensageira. Algo em você quer nascer. Algo em você precisa morrer. E isso não é um erro. É uma necessidade da alma. O mundo moderno quer soluções rápidas.
diagnósticos rápidos, rótulos rápidos. Mas a alma não tem pressa. Ela trabalha em ciclos, em silêncios, em profundidades. E se você quiser mesmo despertar, precisa respeitar esse tempo. Precisa confiar no processo. E o primeiro passo real é esse: reconhecer que você está atravessando um processo, que isso tem um propósito, que essa crise, por mais dolorosa que seja, pode estar te guiando para uma vida mais autêntica. Quantas vezes você já se calou por medo de ser rejeitado? Quantas vezes escondeu sua verdade para manter a harmonia? Quantas vezes ignorou sua intuição para seguir o caminho certo? Tudo isso cobra um preço, e esse preço aparece como desconexão, como tristeza sem nome, como um cansaço existencial. Mas agora, você tem uma escolha. Pode continuar se enganando, empurrando tudo para baixo, ou pode começar a olhar com coragem, com compaixão, com verdade. Esse olhar muda tudo, porque quando você começa a enxergar sua dor como parte de algo maior, ela para de te paralisar e começa a te guiar. Você não está quebrado. Você está sendo reconstruído peça por peça, verdade por verdade. E mesmo que isso não seja bonito, é real, é sagrado. Você começa a entender que essa confusão tem uma função. Ela é o início do chamado. Jung chamava isso de início do processo de individuação. É quando o ser humano começa a se separar da persona, aquela máscara social que a gente veste todos os dias, e começa a se aproximar da sua essência. Mas esse chamado não vem com voz clara. Ele vem disfarçado de crise, de dúvida, de desânimo. É como se algo em você estivesse tentando te alertar. Esse caminho não serve mais. Você precisa mudar. Você precisa voltar para quem você é. A maioria das pessoas ignora esse chamado. Segue a vida tentando abafar a dor com distrações. Muda de emprego, entra em outra relação, começa um novo projeto, mas por dentro a sensação de desconexão continua, porque não adianta mudar o cenário externo se o que precisa mudar é o interno. O primeiro ensinamento prático de Jung é esse: a dor é uma bússola. Ela aponta para aquilo que precisa ser olhado, não combatido, não suprimido. Olhado, o que te dói hoje? O que tira seu sono? O que te deixa inquieto, mesmo em silêncio? Essas perguntas não são apenas sintomas de algo errado. Elas são portais. São convites para mergulhar mais fundo. É nesse ponto que você pode fazer algo simples, mas profundo. Parar. Parar para escutar. Parar para sentir. Parar para perceber o que sua alma está tentando dizer. Não é sobre entender tudo de uma vez. É sobre criar espaço para o silêncio. Porque é no silêncio que o inconsciente começa a falar. Jung dizia que os sinais do self começam a emergir de forma sutil. Nos sonhos, nas coincidências que se repetem, na sensação de isso não faz mais sentido. Quando isso aparece, é hora de parar de fugir e começar a ouvir. Talvez você esteja nesse ponto agora e esteja cansado de buscar respostas fora. Talvez você tenha tentado todos os caminhos prontos, todas as fórmulas rápidas, e ainda assim algo continua faltando. Então talvez seja a hora de fazer o oposto. Em vez de buscar mais, silenciar mais. Em vez de correr, observar. Em vez de tentar preencher, permitir-se esvaziar. Esse é o primeiro passo real. E ele é mais simples do que parece. Você pode começar agora. Fechar os olhos por alguns minutos. Sentir sua respiração. Observar o que está vivo aí dentro. Pode parecer pouco, mas é enorme, porque é o começo da reconexão com você. A alma não grita, ela sussurra. E se você estiver sempre cercado de ruídos, nunca vai ouvir o que ela está tentando dizer. Agora pense, quantas vezes você já sentiu um desconforto sem explicação e ignorou? Quantas vezes a vida tentou te mostrar que aquele caminho não era mais seu e mesmo assim você insistiu? Quantas vezes você precisou chegar ao limite para começar a mudar? Esse é o padrão do ego. Ele precisa controlar, prever, resistir. Mas a alma quer se entregar, confiar, fluir. E entre essas duas, forças, ego e alma, nasce a tensão que você sente hoje, a confusão, a angústia,
a dúvida. Mas isso não é fraqueza. É o campo onde o novo está tentando nascer. Jung dizia que a alma tem sede de sentido, e quando vivemos longe desse sentido, ela começa a adoecer. Mas a doença é o grito da alma que não está sendo ouvida. É o sinal de que você se afastou demais de si mesmo. O que fazer então? O primeiro passo é aceitar o chamado. Reconhecer que existe algo maior pedindo sua atenção. Não precisa entender o que é, só precisa respeitar e abrir espaço. Aos poucos você vai perceber que essa dor começa a mudar de forma. Ela deixa de ser apenas um peso e começa a se tornar uma pergunta viva, uma busca, uma direção. Jung acreditava que o processo de cura espiritual não é sobre eliminar os sintomas, é sobre escutar o que eles estão tentando dizer. O medo, a ansiedade, a confusão, todos são formas simbólicas de comunicação interna. Eles são mensageiros, e quando você os acolhe, em vez de lutar contra eles, algo começa a se integrar dentro de você. Essa integração é o começo da transformação. Não é sobre ficar bem de um dia para o outro. É sobre passar a viver com mais consciência, com mais presença, com mais verdade. Imagine que você é uma árvore. Durante anos cresceu para fora, buscando sol, reconhecimento, sucesso, amor. Mas agora chegou a hora de crescer para dentro, de aprofundar suas raízes. E isso acontece no escuro, abaixo da terra, onde ninguém vê. Mas é ali, nesse espaço invisível, que sua base se fortalece. Você está nesse ponto agora, crescendo para dentro. E por mais difícil que pareça, isso é um presente, porque é isso que vai sustentar tudo o que você vai viver daqui para frente. Com mais verdade, com mais alma, com mais sentido. Você já entendeu que a dor é um chamado. Agora vem o segundo passo, e talvez seja o mais desafiador: olhar para dentro com honestidade. Encarar o que foi escondido, rejeitado, negado. Essa parte que Jung chamou de sombra, tonto a sombra, é tudo aquilo que você foi ensinado a esconder. Emoções, impulsos, desejos, verdades que não se encaixavam na imagem que você achava que precisava manter. Desde criança, aprendemos que certos sentimentos são feios, que não podemos sentir raiva, inveja, tristeza, fraqueza. Então vamos empurrando tudo isso para o fundo, mas o que é reprimido não desaparece. Fica lá esperando. E um dia aparece, de formas distorcidas, como reações exageradas, explosões emocionais, crises de identidade. Jung dizia: a iluminação não vem ao imaginar figuras de luz, mas sim ao tornar a escuridão consciente. Isso é essencial. A luz que você procura não está fora. Ela está atrás da porta que você mais teme abrir. Encarar a sombra é um ato de coragem. Significa reconhecer que você também sente o que não gostaria de sentir, que você também carrega contradições, que você também é humano. Mas quando você aceita isso, algo muda, porque a energia que antes era gasta para esconder, agora pode ser usada para integrar. A raiva, por exemplo, quando negada, vira agressividade passiva, sabotagem, tensão. Mas quando reconhecida, vira impulso de ação, força para impor limites, clareza. A inveja, quando aceita, pode revelar o que você realmente deseja, e não teve coragem de admitir. A tristeza pode mostrar o que precisa ser deixado ir. Tudo o que você sente tem uma função. Até aquilo que você não gosta. Nada é por acaso dentro de você. E o processo de despertar espiritual passa exatamente por aí. Deixar de se ver como um ser dividido entre bom e ruim, e passar a se ver como um todo, inteiro, completo, complexo, real. Essa é uma das grandes lições de Jung. Não tente ser perfeito, tente ser inteiro. E ser inteiro inclui aceitar suas sombras, não para se render a elas, mas para compreendê-las, dialogar com elas, aprender com elas. Porque a sombra não é o vilão. É a parte de você que foi exilada, e tudo que é exilado quer no fundo ser amado. Você pode começar agora. Basta observar seus julgamentos. Aquilo que você mais critica nos outros, quase sempre revela algo sobre você. Observe suas reações automáticas.
Aquilo que te dispara forte provavelmente toca em uma ferida antiga. E quando você começa a se ver com mais clareza, sem máscaras, você começa a se libertar. Essa libertação não é instantânea, mas é transformadora, porque, pela primeira vez, você começa a se relacionar com quem você realmente é, não com quem você aprendeu a fingir ser. E aqui entramos em outro ponto essencial da jornada espiritual segundo Jung: os arquétipos. Jung descobriu que a psique humana carrega imagens universais, que ele chamou de arquétipos. São formas simbólicas que vivem em todos nós, independentemente da cultura, religião ou época. Herói, sábio, mãe, inocente, rebelde, curador. Todos esses são padrões psíquicos que se manifestam em nossa vida, nos nossos sonhos, nas nossas escolhas. Quando você começa a reconhecer quais arquétipos estão ativos em você, começa também a entender os papéis que está vivendo sem perceber. Por exemplo, muitas pessoas vivem sob o arquétipo do Salvador, sempre tentando ajudar, curar, cuidar dos outros, mas muitas vezes esquecendo de si mesmas. Isso parece bonito, mas pode esconder uma fuga. Fugir de si através do outro. Outras vivem sob o arquétipo do guerreiro, sempre em luta, sempre em resistência, sem espaço para a vulnerabilidade. E há ainda quem viva como o inocente, esperando que alguém venha salvá-lo, sem assumir responsabilidade por si. Esses padrões não são bons ou ruins, eles apenas são. Mas quando você os reconhece, pode escolher, pode integrar outros arquétipos, pode ampliar sua consciência e sair do piloto automático, e isso é poderoso, porque você deixa de repetir histórias, de viver dramas, e passa a escrever seu próprio mito pessoal. Você começa a perceber que sua vida tem estrutura, tem simbolismo, tem uma narrativa em construção, e isso traz sentido, clareza, direção. Jung dizia: as pessoas não têm ideias. As ideias têm as pessoas. Ele queria dizer que muitas vezes somos guiados por forças internas que nem percebemos, mas quando você traz isso para a consciência, essas forças deixam de te dominar e passam a colaborar com você. Você pode usar isso a seu favor. Observar qual arquétipo está mais forte agora e qual está sendo ignorado. Talvez você esteja precisando ativar seu curador interno, ou sua rainha, ou seu louco, que te lembra da leveza e da espontaneidade. Essa linguagem simbólica é viva, e quando você se reconecta com ela, sua alma responde, porque finalmente você está falando a linguagem dela, e essa linguagem é profunda, é ancestral, é sua. Você não está aqui por acaso. A sua história, com todas as dores, quedas e aprendizados, tem um padrão, tem um sentido oculto, e quando você começa a ver isso, tudo muda. Você deixa de ser vítima da vida e passa a ser autor da sua própria jornada. Depois de atravessar a sombra e reconhecer os arquétipos que habitam em você, algo começa a emergir com mais clareza, o seu centro verdadeiro. Jung chamou esse centro de Self, o núcleo profundo do ser, onde todas as partes se encontram, se conciliam, se equilibram. O Self não é o eu idealizado que você tenta construir para o mundo. Também não é o ego que quer controle e aprovação. O Self é mais profundo. É a fonte da sua sabedoria interior. É quem você realmente é, por trás de todas as camadas, máscaras e personagens. Encontrar o Self não é descobrir algo fora de você. É lembrar de algo que sempre esteve aí, mas que foi esquecido, abafado, negligenciado. E esse reencontro não acontece de forma racional. Ele acontece por experiência direta, intuição, silêncio, presença. Talvez você já tenha sentido isso em momentos breves, aquela sensação de total conexão com a vida, mesmo sem motivo. Um instante de paz profunda, onde você simplesmente é, sem esforço, sem tensão, sem cobrança. Aquilo é o Self tocando sua consciência. Mas o Self não se revela sem preparo. Ele se manifesta à medida que você vai limpando o terreno, abrindo espaço, curando feridas, integrando sombras, assumindo sua verdade. Por isso o processo é longo, exige entrega, exige atravessar o caos sem desistir.
Jung dizia que o encontro com o Self é como um novo nascimento, mas como todo nascimento, ele exige a morte de algo antes, morte do ego como centro, morte das falsas identidades, morte do velho eu que já não serve mais. E essa morte pode parecer assustadora, porque você perde o controle, perde as certezas, perde as referências, mas ao mesmo tempo começa a sentir uma paz que não depende de nada, uma clareza que não vem da mente, uma força que nasce do interior. É quando você começa a perceber que não está mais vivendo por obrigação, nem tentando agradar ninguém. Você começa a viver com alma, começa a tomar decisões baseadas em verdade, começa a se alinhar com aquilo que faz sentido para você, não para os outros. Isso não significa que tudo se torna fácil, mas tudo começa a fazer sentido. E isso muda tudo. Encontrar o Self é como voltar para casa depois de anos vagando perdido. É olhar para dentro e, finalmente, se reconhecer. Sem se julgar. Sem se comparar. Apenas se aceitar. Profundamente. Mas esse processo não é solitário. Ao contrário do que parece, quanto mais você se conecta com o Self, mais você se conecta com o todo. Porque o Self está ligado ao inconsciente coletivo. Ele não é apenas o seu núcleo pessoal. Ele é também a ponte entre você e a vida como um todo. Você começa a perceber que existe uma inteligência maior guiando tudo. Que os encontros, as perdas, os ciclos, tudo tem um ritmo, um ensinamento, um simbolismo. E você deixa de lutar contra a vida para começar a colaborar com ela. Esse é o verdadeiro despertar. Quando você sai da superfície e mergulha no fluxo da existência. Quando para de reagir e começa a viver com intenção. Quando entende que cada emoção tem um papel, que cada fase tem sua função e que até o caos tem um propósito. Mas não se engane, isso não é um ponto final. É um ponto de virada, porque encontrar o Self não é o fim da jornada, é o começo de uma nova vida, mais consciente, mais verdadeira, mais alinhada com sua essência. E nessa nova fase, você não precisa mais provar nada, nem correr atrás de validação. Você simplesmente vive, com presença, com propósito, com verdade. A espiritualidade, nesse ponto, deixa de ser uma teoria e vira prática. Você começa a ver o sagrado nas pequenas coisas, em um olhar, em um gesto, em um silêncio, porque você está inteiro. E quem está inteiro vê beleza onde os outros só veem rotina. Você começa a ouvir mais sua intuição, a respeitar mais seus limites, a escolher com mais consciência, porque agora há um centro dentro de você, um lugar seguro, um lugar de onde tudo parte e para onde tudo retorna. Esse centro é sua alma, e quando você vive a partir dela, o mundo pode até continuar caótico, mas dentro de você há ordem, a paz, a direção. Esse estado não é permanente. Vira e mexe, o ego tenta voltar. As sombras reaparecem. As dúvidas batem. Mas agora você sabe o caminho de volta. Você sabe onde está seu centro. E isso é liberdade. Jung dizia que o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Cada passo nessa jornada te aproxima mais da sua essência. Cada dor enfrentada, cada verdade encarada, cada sombra integrada, tudo isso te molda, te reconstrói, te transforma. Você não está apenas mudando, você está nascendo de novo, de dentro para fora, com mais consciência, com mais alma, com mais sentido. Agora você sabe. A confusão que te trouxe até aqui não era sinal de fracasso, era o início, o começo da travessia mais importante da sua vida. Você passou pela dor do colapso, sentiu o chão sumir, viu as máscaras caírem, encarou o silêncio, as dúvidas, as sombras, e mesmo com medo, não voltou atrás. Você ficou, você sentiu, você escutou, e isso já te transformou. O que parecia o fim era só o começo, e o que parecia confusão era só o convite da alma para um reencontro com o que é essencial. Você descobriu que a dor, quando olhada com consciência, vira caminho. Que os sentimentos não são fraqueza, são bússolas. Que o caos tem ordem. E que o vazio não é falta,
mas espaço para o novo. Você aprendeu que não está aqui para ser perfeito. Está aqui para ser inteiro, que sua luz nasce justamente das partes que você mais escondeu, e que ser verdadeiro com você mesmo é mais importante do que agradar qualquer expectativa externa. Talvez ainda haja dúvidas, medos, cicatrizes abertas. E tudo bem. O despertar espiritual não é um estado permanente de paz. É um processo vivo, cheio de idas e vindas. Mas agora você tem ferramentas. Agora você tem consciência. Agora você conhece o caminho de volta para si mesmo. Você entendeu que o Self é o seu centro, que sua alma tem sabedoria e que tudo o que você precisa está aí dentro, esperando ser escutado. Que a sua dor tem linguagem, que sua sombra tem valor, que sua história tem sentido mesmo quando parece bagunçada. Nada do que você viveu foi em vão. Cada perda, cada silêncio, cada queda, tudo teve um papel. Tudo te trouxe até esse ponto, até esse momento em que, finalmente, você pode olhar para si com mais compaixão, com mais verdade, com mais coragem. Você não está mais perdido. Você está se tornando quem você realmente é. E isso é raro, é sagrado, é profundo. Jung dizia: aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. Agora, você entende o poder disso. Não é fugindo que você vai se libertar. É aceitando, é acolhendo, é atravessando com presença e com alma. E aqui no final dessa jornada, ou melhor, nesse novo começo, eu te convido a uma escolha. Escolha não fugir mais de si. Escolha não ignorar mais o que sente. Escolha não viver mais para cumprir expectativas que te sufocam. Escolha escutar sua alma. Escolha seguir a intuição que você tem ignorado. Escolha honrar sua dor. Honrar sua história. Honrar quem você está se tornando. Não precisa ser rápido. Não precisa ser grandioso. Só precisa ser verdadeiro. Talvez você precise escrever. Talvez precise silenciar. Talvez precise caminhar sozinho por um tempo. Tudo bem. Cada alma tem seu tempo. Cada despertar tem seu ritmo. Mas não volte a dormir. Não anestesie de novo o que você já começou a sentir. Você já sabe demais para se enganar como antes. Permita-se viver com alma. Não uma vida perfeita, mas uma vida real. Uma vida onde você se escuta, onde você se respeita, onde você se alinha com o que te nutre por dentro. Uma vida em que você tem coragem de parar e perguntar: isso é meu? Isso faz sentido? Isso tem verdade? E se não tiver, tenha coragem de mudar. Essa é a vida com alma. E ela exige presença, escolha, entrega. Você está pronto, mesmo que ainda duvide, mesmo que ainda sinta medo, porque estar pronto não é ter certeza, é estar disposto, disposto a sentir, a errar, a aprender, a cair e levantar, com mais consciência a cada vez. Carl Jung disse: o encontro com o Self é a derrota de si mesmo, para nascer como alguém maior. E esse alguém maior é você. Não no sentido de grandioso, mas no sentido de inteiro, vivo, alinhado com quem é de verdade. A alma sabe o caminho, mesmo quando a mente não entende, mesmo quando tudo parece confuso, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Confie na travessia. Respire fundo. Silencie. Olhe para dentro. O próximo passo está aí. E mesmo que seja pequeno, ele é sagrado. Você não está perdido. Você está despertando.